sequência a mais uma aula de língua portuguesa, ok? Vamos sequenciar a língua portuguesa, sexto ano, módulo 2. Vamos dar sequência. Então, a aula anterior, né, de língua portuguesa, nós estávamos trabalhando na página 59, ok? Página 59, módulo 2, língua portuguesa. Nós lemos o texto, não é? De Tatiana Belinque, Sem Medo do Medo. Lemos esse texto de monstros, fantasmas, gosmentos, miasmas. Terminamos de ler o texto e paramos ali. Vamos agora dar sequência. Página 60. Vamos continuar. Ok? Após o texto, vamos continuar. As atividades da página 60, língua portuguesa. Então, letra A. Descubra quais das palavras a seguir apresentam o encontro consonantal e faça a separação silábica delas. Então, você tem aí um banquinho de palavras, não é? Bomba, assim, coisas, segredo, paura, treme e russo. Então, você vai ter que apresentar encontro consonantal e fazer a separação silábica, ok? Então, vamos lá. Tremem, né? Tremem. Ponha já separadas. E segredo. Pronto, são as duas. Ok? Então, ok. Vamos avançar. Letra B. Leia as definições abaixo e associe-as às palavras do poema a que elas se referem. Essas palavras possuem encontros consonantais que não se separam na divisão silábica. Então, você tem situações aí. 1. Algo que é secreto e não pode ser revelado a ninguém. 2. Nome dado a seres ou coisas horríveis, pavorosas, muito feias. 3. Agitar-se fisicamente em razão de algum medo ou forte emoção. Então, você vai fazer a relação dessa numeração com a questão aí embaixo, não é? Então, segredo, número 1, monstro, 2 e tremem, 3. Então, a sequência fica 2, 3, 1. Letra C. Identifique em cada estrofe do poema, tá? Estrofes são aqueles conjuntos de verso. Verso é cada linha do poema. E estrofe são esses conjuntos de versos. Ok? Esses montinhos. Observe que tem uma estrofe, um conjunto, 2 estrofes, 2 conjuntos, 3, 4 estrofes. Ou seja, 4 conjuntos de versos. Chama-se estrofe. E cada estrofe é composta de 4 versos, né? Cada estrofe é composta de 4 versos. Verso é cada linha do poema. Quando trata-se de texto poético, não dizemos linha. Linha, não, dizemos verso. Porque é um texto trabalhado, tá? É um texto trabalhado em verso, em rimas, tá? Dependendo da situação. Ok? Então, vamos lá. Letra C, põe aí. Primeira estrofe. Miasmas, coisas e estourem. Miasmas, coisas e estourem. Segunda estrofe. Não há. Terceira estrofe. Noite, paura, põe o acento no U, coisa. Na quarta estrofe, meu e são. Meu, vírgula, são. Ok? Bom, então aí embaixo, para fazer em casa, vamos fazer aqui mesmo. Primeiro, complete as informações a seguir com os nomes dos países da América do Sul, indicados ao lado das bandeiras. Em seguida, circule quais desses nomes possuem tritongo. Então, você tem as bandeiras do Uruguai, Venezuela, Argentina e Paraguai. Letra A. O nome do rio passou a designar toda a região
e depois o país, que é internacionalmente conhecido como Paraguai. Não esqueça aqui o nome do país, né, do lugar. Então, você põe uma letra maiúscula, tá? Paraguai. Guai é o seu tritongo. Não, mas no caso aqui já é outra situação. Ok, a origem, né? Aqui é a questão da origem do país. O espanhol, no caso, Venezuela, Pequena Veneza, internacionalizou-se com o nome do país. Era uma pequena Veneza, tornou-se Venezuela. Bem interessante, não é? Esses informativos. Letra C, estamos na página 61 do livro de língua portuguesa. Módulo 2. Letra C. A República Oriental do Uruguai. Aí, no caso, é para você circular, não é? Se tiver um tritongo, você circula. Então, circula logo aqui o Paraguai da letra A e circula o Uruguai da letra C de casa. Uruguai é o menor país da América do Sul. Letra D. Ao norte, a Argentina, Argentina A maiúsculo, cuidado, tá? É o nome de um país. A Argentina confronta com a Bolívia e o Paraguai. E a nordeste com o Brasil e o Uruguai. Ok? Pronto. Vamos avançar. Segundo, veja na tirinha outra situação em que ocorre a divisão silábica. Então, você está vendo aí Calvin, não é? Numa situação de quadrinhos. Então, quebra, né? Aí, bate, bate, arrebenta. Ele está batendo, batendo, bate, bate, arrebenta. E no segundo quadro, ele é esperto, mas vou acabar com ele já já. Então, vê a situação. Aí, aparentemente, na escala, dela, eu estou abaixo dos insetos. E ela ainda reclama que você não ajuda em casa. Esse confronto também para matar uma mosca. Então, o que Calvin está fazendo? Ele está querendo matar a mosca, não é? Ele está querendo matar a mosca. Letra B. Em sua opinião, com que intenção o autor escreveu a palavra arrebenta, separada silabicamente? Né? No caso, na sua opinião, mas acredita-se que é pelo fato de a ação estar sendo feita assim, devagar, parcelado. Então, quando ele separou, foi exatamente para dar ênfase à ação que estava sendo praticada, né? Fazer uma relação entre a ação e a palavra. Para produzir, né? No caso, produziu na escrita a mesma coisa que estava acontecendo no ato. Ok? Pronto. Então, aí, letra A e letra B. Observe que sempre quando concluímos, eu diria assim, um capítulo, né? Não é bem capítulo, mas cada vez que nós vamos para a questão da leitura, tem sempre uma situação a mais. Então, tudo que vemos, olha aí, para lembrar. Então, você tem a questão do suspense, a sinopse, né? Que é um resumo de uma história, causos, adjetivo, locução adjetiva, ok? Tudo aí do que nós vemos. Ok. Bom, então, passando, essas páginas já foram todas trabalhadas, ok? Vamos passando. Chegamos na página 71. Continuando, dando sequência à nossa aula de língua portuguesa. Vamos continuar na página 71. No caso, o uso do dicionário, não é? Então, aqui nós vamos ver a situação de usar o dicionário, mas não é o dicionário virtual, não é o dicionário do celular, é o dicionário manual, aquele que nós folheamos, não é? E começamos a procurar pela ordem alfabética, qual a letra que vem primeiro, qual a letra que vem depois, assim. Porque se toda vez formos para o eletrônico, né, para o celular, é prático, e você não está exercitando
a sua forma de aprender, de descobrir, de saber, porque ela já está pronto. Enquanto que você folheia o dicionário, você vai aprendendo a questão da ordem alfabética, entende? Que se a gente não pratica, esquece. Você sabe que tudo tem, né? Principalmente estudar. Se a gente para de estudar, perde a prática, não é? Então tem que usar um dicionário manuscrito para saber identificar, saber chegar na palavra com rapidez, né? Raciocínio lógico em relação à ordem alfabética. Vamos lá. Para se comunicar melhor, o uso do dicionário. Releia um trecho do texto, um susto na madrugada. Parecia que alguma coisa estava se mexendo entre as folhagens, atrás do muro em que eu estava parado. Então, você vê que está em destaque aí duas palavras, mexendo e folhagens. Vamos lá. Primeira questão. Pesquise no dicionário o significado das palavras destacadas. Você, no caso, você vai conseguir encontrar as grafadas, não é? No caso das palavras grafadas aqui, mexendo e folhagens, você conseguiu encontrá-las na forma em que estão grafadas? Não, né? Então, no caso, não, você não conseguiu encontrar. Letra B. Que palavras você precisaria pesquisar para saber o significado dos termos destacados acima? No caso, mexer e folhagem. Agora leia as frases a seguir. O garoto passou por uma situação bastante tenebrosa. Então, tenebrosa está em destaque, está em negrito, em evidência. Letra A. Qual é o gênero, no caso masculino ou feminino? Qual é o gênero da palavra em destaque? Feminino, não é? Masculino ou feminino? Feminino, não é? Tenebrosa. A situação estava o quê? Tenebrosa. Letra B. Procure no dicionário o significado da palavra tenebrosa. É possível encontrar essa palavra na forma em que está escrita, tenebroso. Não é. Porque ela parece ser escrita na forma masculina, ok? Tenebrosa, no dicionário você não vai encontrar tenebroso. Só isso. Mas como estamos trabalhando na questão do gênero masculino e feminino, então você não vai encontrar essa palavra tenebrosa, e sim tenebroso. Avançando. 3. Com base nas palavras pesquisadas nas duas atividades anteriores, escreva uma conclusão sobre como essas palavras devem ser procuradas no dicionário. Então, você vai ter justamente o auxílio da lista, né, a palavra em questão, e você vai procurar exatamente por ordem alfabética, tá? E outra coisa, as palavras, as terminações delas são sempre no infinitivo. AR, ER e R, tá? Então, amar, perder, né? Sorrir, ok? Vamos avançar. Quarta questão. Além do significado das palavras, os verbetes também trazem outras informações sobre os termos neles registrados, como a classe gramatical, se é um substantivo, adjetivo, numeral, etc. A que palavras pertence e o gênero delas? No caso, observe o verbete aqui a seguir. Gato. Esse SM é substantivo masculino, tá? Então, doméstico, pertencente à família dos felídeos, bichano, pode ser também ter esse sentido figurado. Descuido, gatuno. Garoto, rapaz bonito, né? Fala assim, olha lá o gatinho. Oi, gatinho. Olha, tá um gatinho. Tem também esse sentido, chama sentido figurado, porque não é um sentido original, né? O meu menino não é um gato, não é um animal. É apenas uma comparação que se faz. Ok? Viramos aqui para página 72. Letra A. Quais são as abreviações que aparecem no verbete logo após a palavra gato? Então, as abreviações é S e M, tá? E o que significa? Então, a letra S indica que a palavra é um substantivo, tá? E a letra M refere-se ao gênero, que no caso é masculino. Então, esse
SM que você vê é substantivo masculino, SM, tá? Substantivo masculino. Ok. No caso, a B é uma resposta pessoal e a C também. Ok. Então, isso aqui você vai ler e vai... É com você, tá? Aí você marca essa página aqui para você ficar com ela aí, lendo e dando a sua opinião e fazendo a sua reflexão, porque ela é pessoal, tá bom? Uhum. Pronto. E aí você responde a questão da página. Então, a página 72 fica com você aí e depois nós faremos a correção. Ok. Pronto, vamos avançar. Olha aí, na sua página 73, você tem o quê? Uma situação de suspense de novo, né? A casa está viva. Aí você vê 3 crianças olhando assim para casa, muito assustada. A casa monstro. E cabe a eles salvar o bairro. Bem interessante, né? Então aí você tem a imagem, cartaz do filme A Casa Monstro. Vamos lá. Virem a página. Chegamos aqui, o filme A Casa Monstro. Olha, tem uma sinopse aqui do filme, vamos ver. DJ Wader, no caso é Michel Musso, é um garoto de 12 anos que acredita que há algo de estranho na casa do velho Nebekerker, Steve Buscemi, localizada do outro lado da rua. Tudo que passa perto da casa simplesmente desaparece, incluindo triciclos, brinquedos e animais de estimação. Na véspera do Dia das Bruxas, DJ e seu amigo Clouder deixam que a bola de basquete com a qual estão jogando caia no terreno de Nebcracker, sumindo misteriosamente. Logo em seguida, a casa tenta devorar Jamie, uma amiga de ambos que é salva do ataque. Jenny. Eles tentam avisar todos do perigo que é a casa, mas ninguém acredita neles. O trio recorre a Skull, um preparador de pizza preguiçoso que ganhou fama por, no passado, ter jogado videogame por 4 dias seguidos. Skull acredita que a casa tem adquirido alma humana, que o único meio de eliminar o perigo que ela representa seja acertando-a direto em seu coração. É quando os amigos elaboram um plano que permite que entre na própria casa. Legal esse filme, né? Deve ser bom. No caso, é mistério, né? Desvendar o mistério. Ok, então, estudo do texto, escrevendo sobre o texto. O cartaz do filme da página anterior é um texto verbal. Não verbal ou verbal e não verbal? Explique. Então, no caso, é um texto verbal e não verbal, tá? Porque ele é composto de palavras e imagens. Você sabe que um texto verbal é um texto onde temos as palavras, os verbos, a escrita, né? Já vimos isso. E o não verbal é justamente o símbolo, onde também transmite uma comunicação, ok? 3. Leia uma definição da palavra cartaz, retirada de um dicionário. Então, olha aí, cartaz, SM, tá? Então, substantivo masculino, impresso de grande formato para fixação em lugar público e que traz anúncio comercial ou de exposição, espetáculo, etc. Ok? Então, popularidade e fama, no sentido. Letra A. Com que objetivo foi produzido o cartaz do filme A Casa Monstro? Com que objetivo? Para divulgar o filme, né? O objetivo foi apenas esse, divulgar o filme. Em que lugares públicos, geralmente, podemos observar cartazes de filmes? Nós vemos sempre no cinema, locadoras, não é? Jornais, sites, né? Onde eles podem ser divulgados. Na página 75, o cartaz lido divulga um filme.
O que mais pode ser divulgado por meio de cartazes? A gente pode divulgar anúncios, né? Dia da vacina, né? Vacinação, uma peça teatral, também shows musicais, através de cartazes, né? No caso, cartazes pode ser banner, pode ser outdoor, né? Cartazes. Quinto, observando o cartaz, dá para ter ideia de quem são os personagens principais do filme. Identifique e escreva quem são esses personagens. Tá? Então, o que é que nós vemos na imagem logo do lançamento, na abertura, não é? Do caso? Nós vemos a casa, né? Uma casa imensa, assim com um jeito bem misterioso, e as crianças, né? Então, a casa, 2 meninos e uma menina. A casa está lá, os 2 meninos e uma menina. É a imagem que nós temos e o que passa aqui, que é exatamente do que se trata. Vamos lá. Sexta questão. Com base nas informações do cartaz, responda às questões a seguir. Letra A. Qual é o título do filme no Brasil e o título original em inglês? Então, no Brasil, ou seja, em português, A Casa Monstro, né? No Brasil, significa isso, A Casa Monstro. E... Sim, A Casa Monstro. E, no caso, Monster House, né? Monster House. Monster, monstro, que no caso é em inglês. E house, casa. Então, Monster House. O monstro, a casa monstro. É porque em língua inglesa você sabe que primeiro se trabalha o adjetivo para depois vir o substantivo, né? Não é como na nossa língua, que nós primeiro falamos substantivo, depois adjetivo. Não é isso? A casa monstro, a garrafa amarela, não é? A caneta preta. No caso, fica ao contrário. No caso, caneta preta é black pen, né? Pen, caneta. Black pen, fica o contrário. Lápis branco. Então, eles, ao invés de trabalhar logo lápis, eles trabalham primeiro white, que é branco, para depois pencil, white pencil, né? É o contrário. Então, em português fica a casa monstro e em inglês fica Monster House. Cuidado que house é com H, você sabe. Em inglês vocês sabem. Vamos lá. Avançando, letra B. Qual é a relação entre o título e o gênero do filme? Então, o título relaciona-se ao tema de suspense, né? Relaciona-se ao suspense, ao tema de suspense. E, no caso, a palavra monstro, porque torna assombroso, né? Torna aquela coisa assim, fantasmótica, ok? Então, sugere algo fantasmagórico, fantasmagórico ou assombrado, monstro, né? Ok, letra C. Quem são os produtores desse filme? Então tá lá, Robert Zemeckis e Steven Spielberg. Os filmes de Steven Spielberg são muito bons, né? Excelente. E também, principalmente aqueles de dinossauro, são bons. Vamos avançar. Não, pronto. Para fazer em casa. Então você vai ficar aí em casa fazendo, certo? A página 75 e a página 76, ok? Esta atividade aqui é língua portuguesa. Então, ficaram com língua portuguesa a página 75 e 76 para corrigirmos na aula seguinte, ok? Então, bons exercícios para vocês, boas atividades. Tchau, até a próxima aula. Fiquem com Deus, fiquem em casa.